Nessas horas, nada como uma colinha para a gente, mesmo nervoso, não se perder. Todo livro conta uma história. E hoje eu quero contar a história desse livro. Minha mãe, já nos seus 90 anos, um pouquinho antes da pandemia, teve um AVC. E pela sua dificuldade de se deslocar, era uma pessoa muito dinâmica, com muitas atividades, ela ficou privada de muitos prazeres de relacionamento e das atividades da sociedade jardinagem. E logo em seguida, com a pandemia, ela ficou privada dos amigos e de todo o relacionamento que ela tinha muito vivo e muito presente. Eu, atendendo ela, cuidando dela, junto com o Guilherme, meu irmão, começamos a escutar as histórias que ela tinha para falar. E a gente, depois de uma idade, começa a contar muito da nossa infância. E ela contava histórias dela com o avô dela, o Fernando Moreira. Algumas histórias me pareciam muito fantasiosas, talvez um pouco de uma expressão de uma jovem perante ao avô. Outras me pareciam plausíveis. E eu, como pesquisador, resolvi buscar a origem dessas histórias. E comecei a encontrar um detalhe aqui, outro detalhe lá, quando o Museu Paranaense, mesmo durante a pandemia, conseguiu algumas brechas para a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada. E muito daquela fantasia que me parecia uma impressão de um adolescente, começou a fazer sentido. Poxa, a Regina, minha mãe, era filha do Júlio Moreira, que era um historiador. Então ela não faltava com a verdade, nem para exageros, nem diminuía. E tudo aquilo começou a vir à tona como um trabalho acadêmico, que é o que eu sabia fazer. Quando eu estava com um trabalho acadêmico bem estruturado, ela me apareceu com fotografias dela. E essas fotografias começaram a alimentar toda aquela história que eu já tinha montado. E eu disse, isso é muito maior do que eu imaginava. O que nós sabíamos do meu avô, do meu bisavô, era pouco perto daquilo que eu estava resgatando. O Fernando deixou uma missão, que é ensinar. Essa missão, ensinar, lhe passou de alguma forma geneticamente para a família. Quando o filho mais velho, nascido aqui em Curitiba, no final de 1800, o Carlos Moreira, teve em toda a sua descendência a família Moreira dos Olhos, do Hospital de Olhos do Paraná. Todos vinculados à universidade, todos vinculados ao ensino, ainda hoje. O segundo irmão, o Henrique, ele deixou um legado muito grande, para quem eu ainda tenho algum rancor, e é isso, por isso que eu não falo muito com aquele lado da família. A família do Henrique deu origem a artistas que ensinam pela música, que é a família Brandão, fundadora da Universidade Sinfônica da Federal, figurinha carimbada em todas as orquestras sinfônicas que existem por aí. E lógico, eles roubaram todo o DNA de música da família, por isso não rancor. Aí não sobrou nada para os descendentes do Júlio. Minha mãe, quando tentou cantar, foi expulsa de um coral porque ela não conseguia afinar. Meu irmão mais velho, tentando se aproximar da música, começou no violino. Depois de muitas aulas com uma violinista famosa que tinha em Curitiba, eu esqueço o nome, mas eles vão me lembrar daqui a pouco, ela foi chamada. E o Guilherme, presente, disse, olha, seu filho é muito inteligente. Minha mãe disse, poxa, que bom, né? Quem sabe alguém aprendeu música. Ele decidiu parar. Ou seja, nós não tínhamos nenhuma afinidade. E eu desafio até no parabéns. A terceira filho, aí na virada do século, de 1800 para 1900, é o Júlio, que, poxa, faltam palavras para expressar o Júlio Moreira, que iniciou como dentista, foi como médico legista,
que historiador, que descobriu o início de Curitiba, com quem o Rafael teve uma grande escola. Eu lembro que nós voltávamos da praia de pescarias e tudo, e passávamos lá para ver o avô, uma época da adolescência, de jovem, que querendo mais atividade, e quem estava lá junto com o meu avô? Rafael Grande. Né? Ele, naquele momento, tinha uma grande afinidade, e eu acho que o aprendizado ali só foi transmitido porque o local e o solo era muito bom. É o que o Júlio não tinha muita paciência. E por fim a Sofia, que também todos vinculados ao ensino. Fernando e a Rita saíram da penúria, com morte de filho, com perda de todo o patrimônio que tinham, para iniciar o ensino. E não pararam por aí. Eles foram para outros segmentos, imbuídos sempre de fazer o bem. Eles fundaram a Sociedade de Socorro aos Necessitados, foram o pilar inicial do escotismo aqui no Paraná. Universidade Federal do Paraná foi a criança dos olhos do Fernando, que foi quem conseguiu todas as licenças para que o processo iniciasse. O curso comercial do Fernando Moreira se transformou no Instituto Federal do Paraná. Como se não bastassem todos esses institutos e tantos outros que estão no livro, que eu não vou dar um spoiler aqui, perduram por mais de 100 anos. Não foram simplesmente obra de um acaso, de um aventureiro que fez, não, tudo isso foi plantado e perdura hoje ensinando a nossa escola. Eu estava falando agora com a minha prima, Ângela, também uma outra professora. Ela disse: André, nós não podemos ver porta de escola aberta que a gente quer entrar, porque alguma coisa nos puxa lá dentro para querer ensinar. E tem sido assim, todos da família vinculados ao ensino em diversos níveis. Os alunos da escola, na antiga escola republicana, uma escola inovadora e revolucionária no início de 1900, foram grandes pensadores de Curitiba, professores, intelectuais. E, só para citar um deles, os muitos que estão no livro, temos a Maria Nicolau, né, que aprendeu a escrever com a ajuda e com a Rita segurando na mão dela. Ela, desprovida de qualquer bem, de qualquer acesso à educação, foi acolhida pelo Fernando e pela Rita para dar ensino. Como tantos outros foram acolhidos, e tudo que o Fernando tinha, ele doava para a escola. Tudo que ele fazia, ele doava para a educação. Como bem trazido por Valfrido Piloto, ele vivia numa penúria remediada, porque tudo que ele tinha, ele doava. Rafael, essa história, esse livro, não me pertencem. Elas pertencem a Curitiba. E por isso essa obra foi doada para a cidade de Curitiba. E eu não tenho palavras suficientes para agradecer o Rafael e a Fundação Cultural de Curitiba, com a Ana, com o Gabriel, por acolherem essa obra e trazerem a ela um final e um acabamento muito mais primoroso do que eu imaginava. Essa obra, ela tem um perfil um pouco acadêmico, por ter muita referência, porque nada dali está escrito de uma maneira romântica, ele está escrito com referência bibliográfica, para que permita aos historiadores seguirem o caminho. Todos os documentos e fotografias que estão ali, também estão ali como um documento à posteridade, porque fotografias se perdem, vão para gavetas, vão para o fundo de armário, ninguém sabe que existem. Então elas estão com esse propósito. Rafael, eu gostaria de me expressar com mais um pensamento que vai dar continuidade à minha fala. Apesar de ser meu, eu dificilmente lembro das coisas que eu escrevo, então eu tenho que fazer a colinha. Um povo que não preserva a sua identidade, não registra suas memórias e não investe nos jovens, é um povo sem passado, nem presente e nem futuro. Não sabe de onde veio e nem para onde vai. O Rafael, por sinal, tem feito o bem e por isso ele existe diariamente como prefeito. A história de Curitiba, sendo insistentemente contada por ele e reverenciada, faz com que a história e a nossa origem esteja mais presente do que nunca.
As eloquentes falas do prefeito são recheadas de história e declarações de amor ao nosso povo e à nossa cidade. O povo de Curitiba, Ana, sabe de onde vem e sabe para onde vai. Se somos uma cidade fora da curva, essa fora da curva está na nossa cultura e na nossa educação. Sou novamente muito grato à Fundação Cultural de Curitiba, nas pessoas da Ana de Castro e do Gabriel Paris, por exceder as expectativas da qualidade desse livro e pela divulgação da obra. Agradeço especialmente a minha esposa Carolina pela paciência e apoio com a obra, a todos que colaboraram na obra, como a família Moreira, em peso, acho que hoje é uma das maiores reuniões de Moreira que nós temos, porque a gente não se encontra muito, apesar de a gente se gostar demais, e pelas pesquisas e materiais cedidos por eles. Todos me mandaram acervos que hoje fazem parte desse livro. Por fim, eu tenho mais do que agradecer à família Brandão, meus primos do coração, pelo maravilhoso repertório musical, que muito agradecemos isso. E parafraseando o nosso prefeito, viva Curitiba!